Boa noite, meus irmãos do Grupo Espírita Teresa de Jesus. Mais uma vez aqui estamos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para ver mais uma passagem dos seus ensinamentos, que é o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E este capítulo ele consta dos seguintes temas: fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óvulo da viúva, convidar os pobres e os estrupiados, dar sem esperar retribuição. E nas instruções dos espíritos nós temos a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com a ingratidão e beneficência exclusiva. Mas nós vamos nos ater somente aos itens de 1 a 3, que vai nos falar sobre fazer o bem sem ostentação. E para que nós consigamos já ir refletindo em relação ao tema, nós vamos ler do livro Vinha de Luz, com psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a página 25, o texto é o número 4 e o título Em Silêncio, que nos fala assim: não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E essa é uma passagem de Paulo, escrita aos Efésios, no capítulo 6, versículo 6. Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos para que o teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isso que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio, foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Então, meus irmãos, diante dessa página, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo primeiro pela oportunidade de trabalho, agradecendo aos espíritos que me acompanham, que me intuem, que me iluminam, para que eu possa ser simples, clara e objetiva nas minhas colocações. Pedindo, Senhor, a tua misericórdia para tantos quantos se encontram em sofrimento nesse momento, aos irmãos que se encontram nos hospitais, aos irmãos que se encontram nas ruas, aos irmãos que se encontram nas penitenciárias. Que esses irmãos, Senhor, possam encontrar corações abnegados, que possam levar até eles não só o bem material, Senhor, mas sim, principalmente o espiritual, que é levar esperança, consolo, fé, coragem e, acima de tudo, a esperança em dias melhores, que eles virão com certeza. Pedimos por toda a humanidade, Senhor, para que todos possam tomar consciência do momento vivido, para que nós possamos nos olhar profundamente e olhar aqueles que estão junto de nós, que muitas das vezes não conseguimos nem olhar direito. E essa é uma oportunidade única. E nesse momento, Senhor, nós pedimos a tua proteção, a tua misericórdia, o amor do Cristo Jesus
para se espargir por toda a humanidade. E o manto de Maria Santíssima cobrindo a toda a multidão e tocando com o seu amor os corações dos nossos irmãos que ainda se encontram adormecidos no mal, para que eles também busquem a mesma oportunidade que nós estamos buscando de sermos melhores e caminhar em direção à nossa evolução. E assim, Senhor, nós pedimos nesse momento para que fique conosco, melhor ainda, que nós fiquemos convosco, hoje, agora e sempre, e assim possa ser, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos começar a refletir aqui nesse capítulo, fazer o bem sem ostentação, nesses itens, desculpa. E no item 1, tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, meus irmãos, só nesse parágrafo aqui a gente já vai refletindo o conselho que nos é dado pelo Cristo e anotado por Mateus, para que nós façamos o bem ao nosso próximo, mas sem que nós façamos propaganda desse bem que nós estamos fazendo. Porque senão toda a ajuda que nós demos, ela se perde. Porque nós não precisamos do reconhecimento de ninguém como nós, que todos nós somos ainda imperfeitos, buscando a nossa caminhada evolutiva. Então, nós temos que buscar, sim, a avaliação divina, a avaliação de Deus, e não dos homens, porque os homens são falhos como nós. Então, se hoje nós ajudamos e saímos apontando aquele a quem nós ajudamos, nós vamos simplesmente humilhar a esse irmão, deixando que ele fique constrangido, porque a necessidade já faz com que ele se sinta humilhado, né? Magoado, doído por ter a necessidade de auxílio, de perder a sua honra através do trabalho que ele possa produzir. Então, que nós tenhamos consciência disso, que nós possamos realmente fazer o bem, mas que não divulguemos esse bem para ninguém, nem apontemos aquele irmão que nós iremos auxiliar, e sim façamos em segredo. Por isso, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nós não precisamos sair divulgando o bem que nós façamos, né? Dizendo, eu ajudei aquela pessoa, eu ajudei aquela outra. Nós não temos necessidade disso. Para que nós vamos colocar o outro, o nosso irmão, que está no momento necessitado, em evidência? Pelo contrário, nós temos que fazer e nos atermos ao silêncio, porque só assim nós estamos realmente praticando os ensinos que o Cristo nos deixou. No item 2, dando continuidade, Mateus anotou no capítulo 8, versículo de 1 a 4, o seguinte texto: Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai, mostra-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Então, quando Jesus fala para ele, para que ele vá e se mostre ao sacerdote, é porque na época de Jesus, quem tinha uma gravidade como a lepra, ele era simplesmente afastado da humanidade. Ele tinha que viver isolado. Ele não podia viver nem com os familiares dele.
Então, quando ele é curado, Jesus manda que ele vá até o sacerdote para que ele possa ser reconhecido novamente como um indivíduo social, como se fosse uma espécie de nova certidão de nascimento, porque ele já estava limpo, já estava curado, ele poderia conviver junto com os demais. Por isso que Jesus fala para que ele vá até o sacerdote e se apresente, para que ele possa retornar à vida social que ele tinha antes da doença. E então, quando ele diz, né, para que ele possa servir de prova, ou seja, o dom prescrito por Moisés a fim de lhe servir de prova, é para que ele possa realmente fazer parte novamente da vida social, voltar à sua família, aos seus entes queridos, normalmente limpo daquela doença. E assim tantos outros foram, né, curados por Cristo e o mesmo procedimento teriam que fazer. No item 3, dando continuidade, já é aqui a explicação que Kardec nos dá para nos esclarecer mais ainda, ele fala: em fazer o bem sem ostentação há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá, constitui marca incontestável de grande superioridade moral. Porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que o faz vulgo, mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita nestes do que na divindade, e que mais valor dará à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Então, se nós vamos fazer o bem, vamos divulgar, para que nós tenhamos o aplauso daqueles que estão à nossa volta, daqueles que estão caminhando conosco, nós já perdemos todo o valor diante do olhar de Deus. Porque nós temos que fazer as coisas de coração limpo, puro, fazer por compaixão, por amor pelo nosso próximo, pela situação que ele está passando, pensando que no futuro nós poderemos estar na mesma situação. Porque a sapiência de Deus nos faz, em cada existência, tomar uma posição diferenciada, para que nós consigamos sentir e aprender tudo com aquelas situações pelas quais nós vamos passar. A gente pensa, quando a gente fala da grandeza espiritual de Jesus, né? A gente pensa que Jesus já foi, já chegou à cristandade assim, da noite para o dia. Mas não, Deus não foi, não fez ninguém diferente de ninguém. Então Jesus nasceu simples e ignorante e veio caminhando até chegar a espírito puro, né? E nós temos a mesma oportunidade, porque o próprio Jesus nos falou que nós poderemos fazer o que ele fez, o que ele faz e muito mais ainda, né? E nós sabemos que nós viemos do átomo, mas vamos chegar à angelitude. Basta que nós consigamos seguir todo o Evangelho, ou melhor, se nós conseguirmos chegar a 50% dos ensinos que Jesus nos deixou, nós já estamos num bom caminho, porque a gente sabe que a natureza não dá salto, e essa oportunidade que nós estamos vivenciando agora é para o nosso aprendizado. No parágrafo 3º, ele fala: quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? Quantos os que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda? Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já se pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve,
só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Então, quando a gente dá na intenção de ser visto, nós estamos querendo mostrar orgulhosamente como nós somos bons, quando na realidade a bondade ela é simples, ela não precisa de ostentação, basta que nós tenhamos um sentimento de amor pelo nosso próximo para que nós possamos agir dessa maneira, mas sem alarde, né? Sem esperar aplauso. E no terceiro parágrafo nos diz assim: não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há modéstia real, também há a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não o terá visto ocultá-lo. Faz, mas com a intenção de que alguém tenha visto, para que ele possa ser vangloriado, né? Elogiado pela sua bondade, quando na realidade, vamos lá novamente, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E continuando, e indigna paródia das máximas do Cristo, se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus. Também esses já receberam na terra sua recompensa, foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos, é tudo o que terão. Aí a gente se reporta aos nossos irmãos, né, deputados. Eles fazem alarde daquilo que eles fazem, para quê? Para que eles consigam ser eleitos, muitas das vezes. Mas todas aquelas promessas que são feitas não são cumpridas. É só naquele momento para angariar votos, aí eles fazem aquelas boas obras, mas aquilo é só um verniz da realidade que ele vai apresentar depois. Aí no quarto parágrafo ele fala: e qual poderá ser a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que o recebe, que lhe impõe de certo modo testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua própria posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se vota para beneficiá-lo? Para esse, nem mesmo a recompensa terrestre existe, porquanto ele se vê privado da grata satisfação de ouvir bendizer-lhe o nome. E é esse o primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca por vaidade, em vez de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ulceraram. Do bem que praticou nenhum proveito lhe resulta, pois que ele o deplora, e todo benefício deplorado é moeda falsa sem valor. Aí aqui está se referindo àqueles irmãos que, por exemplo, fazem um benefício, mas porque fizeram aquele benefício, faz do outro seu escravo. Ele tem que pagar aquele benefício trabalhando para ele gratuitamente, muitas das vezes em situações bem precárias e doloridas, porque ele quer receber aquilo que ele fez, aquela doação que ele fez, aquela bondade, entre aspas, que ele fez, ele quer o pagamento daquilo. Então, ele vai torturar o tempo inteiro aquele que foi beneficiado, entre aspas. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício sem que o seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade de homem. Porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ora, converter em esmola o serviço, pela maneira de prestá-lo, é humilhar o que recebe, e em humilhar a outrem, há sempre orgulho e maldade. Na verdadeira caridade, ao contrário, a delicada, desculpe, e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga.
A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam estas palavras: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então, meus irmãos, a gente pode muito bem auxiliar o outro, fazendo com que o outro se sinta importante, mesmo sendo auxiliado, que nós não humilhemos quem quer que seja, porque nós temos que nos colocar sempre no lugar do outro e nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Então, que nós possamos lembrar disso. E para nossa finalização, nós vamos ler a página de novo do livro Vinha de Luz, e a página é 247, onde Emmanuel nos fala da passagem de Paulo que diz assim: enquanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 17. O título é Operemos em Cristo. A espera de resultados depois de expressões e ações reconhecidamente elevadas pode provocar enormes prejuízos em nossa romagem para a suprema luz. Enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão ou melhoria, somos suscetíveis de paralisar nossas próprias obrigações, desviando-nos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. Quanto seja possível distribuirmos o bem, entregando nossas atividades ao Cristo, divino doador dos benefícios terrestres. É perigoso estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios, ainda mesmo quando sejam preciosas joias no nosso escrino espiritual. É nossa expectação ansiosa por enxergar a soma de nossos gestos nobres, podemos parecer egoístas, ingratos e maldizentes. Copiemos o pomicultor sensato. Prepararemos a terra, auxiliando-a e adubando-a. Em seguida, lancemos ao solo sementes e mudas valiosas. O serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Ele cuidará das circunstâncias favoráveis no espaço e no tempo, desenvolvendo-nos a sementeira ou anular-nos-á o serviço através de processos naturais, adiando a realização de nossos desejos em virtude da razão que desconhecemos. O pomicultor equilibrado trabalha com títulos de sincera confiança no céu, ignorando de maneira absoluta se colherá flores ou frutos de suas obras, no quadro do imediatismo humano. Ampara-se, todavia, na providência divina, trabalha sempre a benefício de todos. Cumpramos assim nossa tarefa, por mais alta ou mais humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus. Junto dele sejam para nós a glória de amar e o prazer de servir. Então, meus irmãos, com essa página final, nós vamos fazer a oração de agradecimento, agradecendo a oportunidade de trabalho mais uma vez, agradecendo aos mentores desse trabalho, a Teresa de Jesus, e a oportunidade que nos foi concedida. Que nós sejamos realmente, Senhor, que nós tenhamos, realmente alcançado o objetivo do trabalho, esclarecendo o quanto é importante não saber a nossa mão esquerda o que dê a nossa mão direita. E assim, Senhor, nós vamos fazer a oração que o vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, Senhor, e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso, Senhor, de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim possa ser, graças a Deus.